Ah, Melhorou? nossos problemas acabaram. Agora sim. Não, sabe por quê? No teste, você estava muito assim, com pouca luz, né? Você é uma mulher tão iluminada, tão esfuziante, sabe? Tão brilhante. Ah, não, não pode não. O quê? Não existe. Eu tava ali fora, tava na rua, que tá muito mais agradável. Não é, e hoje está chovendo aqui. Você está no Rio, Tô em Niterói. Niterói? Então É, tá mas bom. tá E está chovendo chovendo. também. Mas tá chovendo também. Tá, não, tá certo. Pessoal, boa noite a todos. Sou Marco Aurélio, do MCA Concursos. E hoje a gente vai começar agora uma live que é daquelas mais esperadas, sabe qual é? Pela simpatia, pela energia que a pessoa passa. E é óbvio, pelo caminho que a pessoa fez, e a gente percebe que o horizonte está tranquilo agora, sabe? É como se fosse aquele avião grandão, que tá pesado, mas quando ele decola, vai, sobe, e fica lá por cima das nuvens, sabe? É igual aquela águia, né? A águia vai batendo asa, batendo asa, batendo asa, quer ficar mais perto do sol, ela não aguenta ficar perto de escuridão, de lugar frio. Ela vai para perto do sol, É pra sabe? luz. Para aquecer bastante, pegar luz naquelas penas bonitas dela. É o caso da Gabriela Bandeira, né? Quem conhece a história dela sabe o que eu estou falando. E quem conhece a história dela, desculpa, admira muito, não é isso? E aí, Gabriela, conta. Boa noite, tudo bom? Bom, para quem me conhece, sabe o quanto eu ralei, quanto eu lutei para chegar onde eu tô hoje. E hoje eu posso dizer que eu tô onde eu quero. Tô exatamente onde eu quero. Toda aquela minha luta, meu suor, que não foi pouco, não foi fácil. Não vou mentir e dizer, estudei um pouco, passei de cara. Não passei de cara, tive muita derrota, muita para chegar onde eu cheguei. Mas valeu a pena. Hoje eu tô realmente. Eu acho que se há 10 anos alguém me falasse assim, onde você se vê daqui a 10 anos? Eu acho que eu não imaginava que eu ia estar tanto aonde eu quero. Eu acho que nem há 10 anos eu sabia que eu queria estar onde eu estou. Você está onde você estava e Deus ainda botou uns bônus para você, ainda que vieram no meio do caminho, né? Não foi? Comunicados, né? Pois é verdade. Legal. Você passou para o Exército em 2010 Foi no concurso de 2010 e ingressei em 2011. e não passou em quais anos? Que é Não o mais passei, importante, né? pois é, não passei em 2009 e nem em 2008. Eu estudei durante 3 anos, 3 longos anos. Passei no meu terceiro concurso. Legal. E vem cá, você só estudava para o Exército? E Não, como é que era a prova nessa época? Já era por especialidade, não era? já, a prova do exército já era por especialidade, mas o que eu fazia? Eu estabeleci o exército como meu farol. O exército era o meu sonho dourado, era exatamente o que eu queria. Mas eu não podia investir todas as minhas energias só no exército, né? E até porque assim, é aquela coisa, a gente não sabe se esse ano vai abrir prótese, se ano que vem não vai, então meu farol era o exército, sempre era o que meu coração batia mais forte. Mas eu continuava estudando. Cada concurso que abria, é lógico que não desde o início. No início eu engatinhava, eu não sabia como estudar para concurso. No primeiro ano eu estudava tipo 8 horas por dia, mas eu estudava totalmente desordenado. Eu estudava como eu aprendi a estudar, para Sim. graduação, depois para minha primeira pós, depois para minha segunda pós. Então, são estudos muito diferentes. E no início era muito confuso para mim. Eu ficava assim, meu Deus, mas eu estudo tanto. Eu sempre tive boas notas na faculdade. Eu era da galera da chopada, mas eu tinha boas notas. Uhum. E só que faltava alguma coisa. E aí, conforme o tempo foi passando, tu é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, faço questão de dar o crédito, sabe disso. E aí, Muito obrigado. quando eu percebi que as coisas eram um pouquinho diferentes, aí eu comecei a entender. Por exemplo, eu comecei a estudar sem conhecer o edital. Eu nunca tinha lido um edital completo. É inaceitável Ok. estudar para um concurso sem conhecer um edital. E sem Mesmo erro entender, que eu cometi no início. exatamente, sem entender a importância do edital. O edital é o roteiro de um ator para ensaiar uma peça. Não tem como não estudar com base no edital. Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi naquele início. E aí, com o tempo, fui indo, fui apanhando pra caramba.
e abrindo mão de várias coisas, né? Que no início a gente acha que não vai precisar abrir mão de tanta coisa assim. E quando a gente vê, a gente acaba tendo que abrir mão de certas coisas, né? Engraçado que todo mundo é igual, né, cara? Eu estou É, conversando ontem. O Exército baixou a idade para 32. foi. Falando ontem com uma menina de 31. Aí ela comprou o curso do Exército, que você dá aula de farmácia e prótese. Aí eu falei com ela, você tem que fazer isso aqui assim. Ela, Marco Aurélio, desde que eu sei o que eu estou fazendo, se você está com 31 anos e não passou até agora, você me desculpa, eu acho que você não está vendo o que você está fazendo, né? Ah, não, e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, faz desse jeito. Você tem um tiro. Você não pode errar esse tiro. Tem que ser esse tiro É. aqui, ó. Tá? Paf. Não tem jeito, né? Ah, tomara que ela tenha resolvido. Eu pedi para ela fazer, Gabriela, ver se eu estou errado, o máximo de provas do Exército possível. No site do Exército, você Certíssimo. tem 2015, 16, 17, 18, 19. Se ela fizer essas 5 provas, ela vai saber como ela está em clínica geral e na especialidade. Eu não sei se as 5 têm prótese, não sei. Algumas têm, né? Não Nem todas. todas, é. Vai servir de termômetro, né? E vem cá, e aí ela vai dizer, né? E Como é que nem ela só o está e tal. termômetro, né, Marco? Aquela frase maravilhosa é real. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. A gente sabe que as questões se repetem, né? A gente sabe que as coisas, por mais que o exército seja uma prova que não tenha um parâmetro muito determinado, bem ou mal, as coisas Sim, elas se repetem, né? A gente sabe que existem bancos de questões, esses bancos são utilizados. Então, a pessoa consegue ter uma certa, né, um certo posicionamento ideia. em relação à ideia, exatamente, exato. Cara, você, lá quando você estava estudando, quando você era pobre, feia, toda descabelada, Desiludida? desiludida, toda magrinha, não tinha dinheiro para comprar comida, dava uma dó. Pior que não, Você, pior que não. O exército me botou no shape. Eu era ansiosa, enlouquecida, porque eu não sabia que ia ser do meu futuro. E eu sou taurina, eu preciso ser pé no chão, eu preciso ter segurança. Então eu era uma enlouquecida nesse momento até eu ok, passar. tá certo. E vem cá, você estudou também para Marinha, Aeronáutica, para PM, não é Eu isso? atirei para todos os lados. Eu tinha o Ligou meu você fez farol, infantaria, né? Ligou a metralhadora e vambora, né? fui. Eu tinha o meu farol, que era o exército, era o concurso, como eu falei, era o concurso que fazia meu coração bater forte. Tanto é Taurino que sofre. A Brena está falando. é isso aí, Brenda. Só quem é taurino sabe. Mas é, eu tinha ali aquele meu farol, comecei a fazer vários concursos, até porque chegou um momento que eu percebi que saber fazer concurso, fazer prova era uma das minhas fraquezas. Eu chegava preparada, mas eu não conseguia fazer, alguma coisa me bloqueava. Então eu comecei a fazer muita prova, até fui aprovada por uma prefeitura, fui aprovada em Angra dos Reis, fui aprovada Sim. depois em Rio das Ostras, mas eu queria o meu gold ali, ó, aquele meu foco. Eu queria Forças Armadas. Número 1, Exército. Mas se eu passasse para a FAB ou para a Marinha, eu ia ficar muito feliz também. Que no final das contas acabou quase que eu passo para todas, só não deu a FAB, né? Mas, mas eu acho que colocar todas as fichas só em um é muito arriscado, né? Não faz sentido, não faz Não, sentido. exatamente. E vem cá, em algum momento você percebeu assim, cara, esse ano vai? Porque eu tenho uma teoria, tá? Quanto mais eu sei, mais eu tenho que estudar, cara. Porque o que eu já me traí de pensamento, de perspectiva, sabe? Na minha vida, Deus do céu, foi tão gritante que hoje eu sou motociclista. Quando eu estou andando de moto, eu falo, vai acontecer alguma coisa de errado. Para. Está tudo muito perfeito, tem algo errado. E o meu cuidado na pilotagem é triplicado, né? Já estou passeando e um colega meu, numa velocidade bem superior à minha, ele parou, esperou chegar perto dele na estrada e eu estou, pô, meu irmão, o que houve? Eu falei, cara, não, o dia está muito bonito, o asfalto está muito limpo, não tem trânsito, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa de errado. Então, quer dizer, quanto mais você sabe, mais É. cuidado você tem que ter. É mais ou menos isso? Ou não? Teve um momento que você falou, cara, esse ano vai. Teve alguma coisa assim? Marco,
Teve. O que que aconteceu? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, o meu primeiro ano, eu estudava desordenadamente, sem, né, ter aquela percepção. Estudei muito, muito. Até fiz uma base, mas é aquela coisa, uma base não muito boa e específica para concurso. No segundo ano, que eu percebi o que eu tinha que mudar, fui aluna do curso, fiz vários cursos, não sei se tu lembra, me inscrevi em tudo que é curso, em tudo que é Uma, intensivo. Tive muito mais contato ao com os curso que eu. professores, porque esse contato era legal. Eu ficava enchendo o saco dos professores. Então, eu acho que essa troca começou a me ensinar a perceber qual era a diferença que eu tinha, o que eu tinha que mudar no meu método de estudo. Então, no segundo ano, eu já estudei muito mais focado. Quando eu cheguei na prova do exército, eu fui muito confiante, mas eu estava ainda muito ansiosa, eu ainda tinha minha ansiedade, né? Aquela coisa, ainda tinha muito aquela gana. Eu tô sabendo muito, vai, agora vai, mas ainda não estava sob controle. No terceiro ano, eu sentei sabendo que eu ia passar. Porque eu fui Legal. um pouco mais cautelosa, e eu estava mais confiante, talvez. Eu lembro na prova, no segundo ano, o E, ano anterior que eu passei, eu mudei 4 respostas de questão na hora de, naquele finalzinho, deixa eu só dar mais uma olhadinha. E eram questões que estavam certas. peraí, Eu inclusive, você, essa é bizarra, Marco. Eu não você sei se eu já perdeu te um contei ano isso. porque você perdeu um ano porque mudou 4 respostas? Não só por isso, porque eu mudei 4 respostas e porque eu passei uma resposta errada para o gabarito. Eu não sei se eu já te contei isso, eu nunca me esqueço. Expansão tardia do amálgama. Zinco, cara, qualquer concursando sabe que é o zinco. Eu marquei com toda a confiança do mundo. Na hora de passar, em vez de passar C, eu passei D. Eu falei, não, não vai ser isso, não vai ser isso. Eu fiquei em quarto de 3 vagas, com a diferença para a menina que estava em terceiro de uma questão. Tipo Ok. isso. Tipo isso. Mas você era R2 na época. Eu era, nesse momento eu era. Não, porque a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Teve uma colega que dia desses perguntou assim, vem cá, você só conversa com quem já foi R2, né? E, coincidentemente, o pessoal que eu tinha conversado umas 2 semanas antes foram R2. A questão é que o R2, ele vê a materialidade do fato. Ele tem contato com tenentes, capitães, majores, coronéis, que foram aprovados. Ele vê, peraí, Ele vê que essas eu pessoas já são de tive um chefe. verdade. Ele vê que essas pessoas são reais. Exatamente. Eu tive um chefe que eu falei, cara, se esse cara passou, eu vou passar. Não é possível. E eu falo Né? E eu isso não para os fui R2. alunos. Eu falo, gente, olha aqui para mim. Eu não era dessas que passou a minha vida inteira sentada na primeira carteira olhando. Não, eu era da chopada, eu era da bagunça. E Da chegou o praia, né? Você é aluno na momento da praia. praia, da festa. Chegou o momento que o que aconteceu? Eu fui R2, aí eu dei baixa, saí, fui morar fora do Brasil, voltei, meio que em busca da minha identidade, aquela crise que a gente... Percebi que a odontologia era minha paixão, percebi que eu queria realmente ser dentista, voltei para o Brasil, não consegui entrar como R2 direto, aí caí no Ok. mercado de trabalho de dentista, não preciso dizer, não preciso falar nada sobre ele, né? Então, assim, Não. me desesperei, falei, não, não é isso que eu quero para mim, não é o que eu quero ser dentista, mas não dessa forma. Então, vou pensar opções. Aí eu pensei, bom, concurso. Eu estudei na UERJ, boa parte da minha turma já estava, né, seguindo esse caminho e tal. Aí eu falei, poxa, se os meus amigos conseguem, por que que eu não consigo? Mas é óbvio que no momento eu pensei assim, eu tenho certeza que, não vou dizer 100%, mas 90% dos concursandos pensam, será que isso é para mim? Será que eu consigo? Ou será que é só para aquelas pessoas? Aí eu falei, tá, eu vou. Aí depois eu consegui voltar para o exército e aí eu vi que realmente aquelas pessoas são reais e aquilo era para mim. Aquilo é Sim, isso, sim. é para quem quiser. Se a pessoa quiser de fato, dentro do seu íntimo, é para quem quiser. Porque às vezes a gente Exatamente. quer para agradar alguém, né? No nosso consciente a gente quer, mas lá no fundo não é bem o que a gente quer. Então, se for Tem que ter outra pessoa. genuinamente o que tu quer, e tu
sabe que tu vai ter que abrir mão, sabe que tu vai ter que lutar muito. Claro, eu não posso deixar de ser justa, meus pais me deram um super apoio. Na época eu ainda morava com eles, e eles, vai que a gente te ajuda, que a gente banca, porque eu tinha os cursos, eu queria fazer, e não é barato, né? O investimento. Sim. Investimento que, pô, hoje eu faria 3 vezes se preciso, com juros. Quando eu conversando isso com a menina, eu falei, cara, se eu não gostar de você, se eu não der desconto nenhum, e eu cobrar na íntegra 4 anos de curso, você vai gastar tanto. A nossa conta deu em torno de 15 mil reais. Quanto é que um primeiro tenente ganha? Mas eu 8. nem sei, eu nem sei. Nem sei, Eu né? não sei nem quanto eu ganho direito, sinceramente. Tá bom. Uma coisa boa, hein? Beleza, Eu não beleza. sei direito. Eu Mas falei com ela, pô, o primeiro mês é 8 mil. Qual o investimento que no segundo mês você tirou todo o investimento financeiro que você fez? é Não verdade. existe, não existe, né? É verdade. Aí a pessoa, mas e se eu não passar? Cara, eu garanto que a sua clínica vai melhorar. Eu garanto que a sua conversa com os pacientes vai melhorar, assim, A tua absurdamente. segurança, né, vai melhorar. Sim. E a qualidade do atendimento também. Então, sua pacientela Exatamente. vai subir, né? Exatamente. Aí, conhecimento nunca Então, é assim, demais, né? Estudar nunca é não, demais. Nunca. não. Hoje eu falei com o Bernardo, isso, ele é Nani! protesista. Desculpa, tô vendo várias amiguinhas aqui. Eu Nada, não posso ficar olhando, senão eu vou ficar hipnotizada aqui. não, olha assim que só tem amigo seu, pelo jeito aí. Eu soube que Gabriela vai dar R$ 5 para quem participar dessa live e bater palma no final, tá certo? Então, por favor, Olha fiquem só. à vontade. Eu estou conversando hoje com o Bernardo, né? Ele é protesista e, infelizmente, não fez a inscrição para a Marinha esse ano. 2 chances, 2 vagas, né? E é isso. No Exército não abriu prótese e tal. E ele perguntou para mim hoje, cara, faz sentido eu começar a estudar português para aeronáutica? No início eu fiquei meio pensando, mas falei, cara, faz o seguinte, você tira um dia na sua semana para português. Os outros você divide em clínica geral e prótese, porque exército ano que vem pode abrir, marinha pode abrir. Se você estudar um dia na semana em português, quando ele souber que vai ter vaga de prótese para aeronáutica, meu irmão, aí é 40% do seu tempo português, 60% de prótese. É, E quando tiver 2 meses antes da prova, aí já são 40% prótese, 40% clínica geral, prótese, 40% português e 20% do seu tempo redação. Ele, pô, é mesmo, é, boa ideia, então, não sei o quê. Não é isso? Você tem que estudar, é acúmulo, não tem jeito, né? Então, é vem cá, bagagem, né? recapitulando. Concurso é bagagem, né? Concurso é bagagem. E quando você lê bem, aprende português, eu não sei se você concorda comigo, mas a sua leitura flui de Com forma melhor. certeza absoluta, Né? com certeza absoluta. Exato. Ah, mas eu sabia Meus a diferença do aluninhos aí, ó. objeto Olha aí, direto. Mari, como a aluninha falou. MCA mais intensivo Cadê? de prótese da Gabi. Melhor investimento da vida. Um beijo, Pri. Parabéns. Deve estar super bem lá na Fábio. Legal, é legal. Mas Mas, ô Marco, recapitulando, com 2008, certeza. sim, é o Não, acúmulo de conhecimento, não tem jeito. Mas 2008, 2008. 2009, você não É, pegou nada, não passou para 2008, Marinha, 2008 eu, na verdade, no final de 2008, eu passei para Angra, Prefeitura de Angra. Foi o que me deu o impulso, foi o que me falou assim, caraca, eu posso chegar lá. Eu sou odontogeriatra, além de protesista. sim, E sim. teve um concurso da Prefeitura de Angra dos Reis, na qual eu me inscrevi para a vaga de odontogeriatra. E eu passei em primeiro lugar. Então eu falei assim, caraca, de repente, pode ser que eu consiga chegar lá. E aí foi coincidência na época que eu comecei a fazer mais curso, que eu comecei a estudar um pouco mais focada, que eu comecei a estudar mais específico. E aí, nesse ano, passei para a segunda fase da Marinha. Passei super Hum, bem. Se eu não me engano, passei em primeiro ou em segundo. Só que eu prestei, ok. não abri o prótese, fiz para dentística, né? Então, passei super bem classificada, tirei 10 na prova oral, mas na prova de títulos eu caí para nono. Aí eram 4 Hum, vagas, se eu não me engano. Aí não, eu fiquei, mas aí cada vez eu estava vendo que eu estava mais perto. E nesse sim, segundo ano também, ainda em 2009, que foi o ano do Exército, que eu fiquei por causa daquela uma questão do amálgama. foi. Então eu falei assim, cara, o sonho tá ali, dobrando na esquina. Tudo bem que, imagina a minha situação,
2 anos inteiros estudando para caramba. Eu não estudava pouco, eu estudava muito. Eu sou uma pessoa muito... como é que eu vou dizer? Eu gosto de ser muito objetiva. Então, assim, às vezes isso pode ser até um defeito. Eu não gosto de pensar que eu estou perdendo tempo para algum objetivo específico. Então, assim, eu não tinha transporte que eu não estivesse estudando. Se eu estou de ônibus, se eu estou de metrô, eu estava estudando. Intervalo de aula, eu estava estudando. No trabalho, Massivamente. entre paciente, eu estava estudando. Então, eu sempre tinha um esquema para eu estar estudando aonde eu estivesse. Parecia uma maluca. Sim. E aí eu comecei Lavou a seu ver cérebro. só que daí depois, imagina, por causa de uma questão, ficar em quarto de 3 vagas. Cara, para juntar meus Você não podia ver o pedacinhos, muro chapiscado, né? e começar de novo foi muito difícil. Foi. Eu pensava assim, meu Deus, fazer tudo de novo. Estudar tudo de novo. Não aguentava mais estudar aquilo tudo de novo, mas eu falei assim, ai, eu curti o carnaval. Curti um carnaval, porque nos 2 anos anteriores eu praticamente não tinha curtido carnaval. Eu falei, não, eu Ok, vou. ok. Mas eu vou me dar. Aí eu curti o carnaval. Sim, de curtir pra caramba. Eu falei, bom, quando acabou o carnaval, eu falei pra mim mesmo, hoje começa o resto da minha vida. E aí eu peguei com uma gana um pouquinho até menos, como é que eu vou dizer? Um pouquinho menos estressada, um pouquinho menos Afoita. tensa. Um Tá pouquinho bom. mais na vibe de assim, eu quero muito, mas também assim, talvez eu cogite outras possibilidades se não der certo. Você Mas colocando um tijolinho por dia, né? um tijolinho por dia. Aí eu dei uma sorte tremenda, além de tudo né, que eu construí, que nesse ano, 2010, teve prótese isso só os maiores, né? Teve prótese para PM, prótese na Marinha e prótese no Exército. Aí foi quando eu fui pro 10. Que aí eu passei para PM, eu indo fazer a segunda fase da PM, eu literalmente estava a caminho do carro, na época eu já estava como temporária de novo, no HCE, a caminho do meu carro, e recebi um telefonema. Tu passou no Exército. Aí eu, como É. assim? Tu passou no Exército, não vai pra PM que tu não vai, tu vem pra cá. E aí eu fiquei Fiquei muito sabendo. pé da vida contigo. Ai, não fala. E assim, acho que Eu uma pedi que semana você fizesse minha depois. dentadura. E uma semana depois eu fiquei sabendo que eu tinha passado na Marinha também, que eu tinha passado para a segunda fase, que eu estava em primeiro. E era a minha Aham. especialidade, eu não perderia na prova de títulos, então eu estava gigante. Até eu brinco com os alunos, né? Foi na época que eu virei um monstro. E nessa época eu era um monstro, Marco. Eu olho para trás, eu tinha prazer em derrubar uma prova. Eu fazia as provas para estudar, sempre estudei muito fazendo prova. Sempre Sim. achei muito boa essa forma de estudar. E eu pegava uma prova, achava lá, prótese prefeitura de Florianópolis. Aí eu ia naquela prova e eu fazia com tempo, como se eu tivesse, separava documento, tudo bonitinha, tô Fita treinando. preta. Isso aí. Simulando uma prova. A gente tem medo do desconhecido, né? Quando a gente conhece, fica mais fácil. Então eu Exato. tentava tornar aquilo mais corriqueiro para mim. Exatamente. Uma das coisas que eu falo para a galera agora é papo de... Por exemplo, a prova do Exército será dia 20 de setembro. Aham. Né? Então, do último domingo de agosto em diante, até os próximos domingos, eu estou recomendando para a galera acordar por volta de 6, 5 e meia da manhã. Acordar nesse horário, tomar um banho rápido, fazer barba se for homem, passar maquiagem se for mulher, sei lá, escovar os dentes, Essa sentar e fazer finaleira uma prova domingo de manhã. Por quê? No dia 20 será um dia a mais. Não é isso? Será vai fluir o domingo dia 20. Você não vai ter aquele estresse, né, de todo sábado, todo domingo você acorda a hora que você quer, de uma hora para outra, domingo acorda de manhã cedo. Não. Vai acordando devagarinho e tal, que você vai ver que você vai se adequando àquele processo. Ó, Né? acreditem em mim, depois que vocês forem aprovados, depois da escola, da formação, vai ter muito tempo para dormir. Dá para botar o sono em dia. Não é agora a hora de botar sono em dia. Eu lembro que eu sempre rendi o meu estudo muito de manhã, né? Então, não Ah, foi uma nem 2 vezes que eu acordei 4h30 da manhã. Eu dormia mais cedo. E na época eu morava com meus pais, tinha meus irmãos. Então, a minha casa sempre tinha muita agitação. E aí eu ficava lá, ficava me sentindo uma coitadinha, né? Ai, todo mundo lá, vendo filme, fazendo isso, fazendo aquilo, eu e aqui.
Então, eu pegava, acordava cedo, todo mundo dormindo, fazia uma mistura que eu tomava de um guaraná em pó horroroso, mas era o que eu conseguia me manter acordada. Asa de barata, Fazia unha de morcego. flexão, fazia umas flexõezinhas para me circular e treinar um pouco e Ok, começava perfeito. e É isso estudava. aí. E aí eu escolhia, eu estudava todos os dias da semana, e aí eu escolhia um dos dias do fim de semana para descansar um período. Então, o que eu fazia? Por exemplo, esse fim de semana eu quero sair. Se eu quero sair no sábado, então eu vou estudar, eu vou sair no sábado, vou estudar sábado o dia todo, saio no sábado, durmo domingo de manhã até mais tarde, dava uma estudada no domingo à noite. Ou, não, eu quero praia esse fim de semana. Então eu não saía no sábado, eu optava nos fins de semana. Então eu deixava Um turno. de sair no sábado à noite, dava um gás, domingo de manhã ia pra praia, relaxava, abstraía, curtia. Na época eu morava ali no Forte São João, na Urca. Então, assim, eu abria a minha janela, eu estava no mar. Então era muito sofrido aquilo para quem me conhece sabe, eu sou louca tarada por praia. Então, aquilo Não era para aquilo, né? esfregar na minha cara. Então, assim, eu queria de fato aquilo, entendeu? No pain, Legal. no gain. Tem que abrir mão de algumas coisas. Existem aquelas pessoas, que nem a Pri que falou agora há pouco, que passam no primeiro ano? Existem. Mas são Sim, minoria. E também, claro, a gente não sabe qual foi todo o esforço que ela fez, né? Falo lá brincando. atrás. Que a grande É, maioria não vai passar de cara, não vai cair no colo. Tem que suar, exatamente. suar. Eu tive que mudar o meu jeito de ser, eu tive que mudar minhas horas de gandaia igual a você, eu tive que mudar, alterar horário de sono, cara, eu tive que alterar a dieta, eu tive que alterar Altera tanta tudo. coisa, eu tinha uma palhaçada que, não pode ler em ônibus, né, porque não tinha carro, né? Não pode Porque ler fiquei em já. ônibus, que afinal de contas, o ônibus de escola retina. Aí eu pensei, será que não vai ter um oftalmo da minha turma que Que possa possa colocar me minha retina no tratar. lugar, usar o super bonder para colar minha retina, sabe? Eu falei, quer saber? Dane-se, É. dane-se. E é igual você também. Eu lia no banheiro, eu lia no ônibus, eu lia É o em quanto a pé. gente quer, né, Marco? É o quanto a gente quer. Cara, E olha que naquela época a gente não tinha esse recurso que existe hoje de poder assistir a aula, pausar, voltar, fazer. Era uma só vez. passava carioca. Gente, Teve um ano que só sério, passou carioca. eu, Não eu, eu, é. Marco, eu lia e escrevia. Eu sempre estudei escrevendo, né? Então, eu lia Aham. muita coisa. Eu passava o tempo inteiro lendo e eu queria ler e passar para o meu resumo. E do resumo, eu ainda passava para minhas cartolinas mágicas, que eu tinha as minhas cartolinas mágicas. Já vou falar delas. Aí, o que eu fazia? Então, imagina, ó, é muito tempo ler, escrever e ainda depois repassar. Eu desenvolvi uma capacidade de ler escrevendo. Eu li escrevendo ao mesmo tempo. Tá fazendo uns fluxogramas, uns desenhos, porque eu sempre respondi muito bem à memória fotográfica. Então, eu Ok. usava muito, eu falo isso direto para os alunos. Eu usava muito formatos com setinhas, era uma loucura meus resumos, só eu entendia. Cor também, não é isso? Cores, formatos. E aí eu passava para esse meu resumo, e aí do resumo, o que era frequente em questão, né, o que eu via, o que eu achava que era uma coisa mais assim, que eu via o professor dando um destaque, eu passava por uma cartolina. E aí eu tinha várias cartolinas coladas pelo meu quarto, e cada cartolina de uma matéria. E todos Aham. os dias, antes de dormir, que nem rotina, escovar dente, antes de dormir, passar creme no rosto, eu lia uma cartolina. Todos os dias. Esse Eu mantra. sabia, eu sabia descrever. Tanto que na minha prova oral da Marinha, do ano que eu passei, teve uma questão que na hora me deu branco. E eu descrevi a página do livro, eu tinha visão da cartolina toda na minha frente. Faltava Você só aquela. descreveu, você descreveu para a banca. Eu descrevi tudo. E eu lembro que eram 3 integrantes na banca, né? Eram Isso, 2 homens e três uma mulher. oficiais. Isso. Aham. E eles ficam com a página do livro, né? A cópia da página do livro. E de tanto eu estimular Sim. essa minha memória visual, eu lembro de eu falar assim, eu tinha respondido a prova toda já.
A história das cartolinas. Eu tinha feito a prova toda, faltava uma questão, que era para citar alguma coisa em relação a materiais de resiliência, de reembasamento, alguma coisa de características. Sim. E aí eram 4, eu citei 13 e fiquei com essa pendente. Aí fui para as outras questões, respondi a prova, eu estava tão bem preparada que eu respondi a prova toda, sei lá, em 10 minutos. E tinha 1 hora. E aí eles ficaram me olhando, eu olhando para eles, eu pensando, aí eu fiquei, tá, eu vou me concentrar aqui. Eles, tudo bem. Aí eu fiquei, isso tá na página, que tem um quadro com uma foto, embaixo tem uma legenda escrita em verde, do lado tem um... Aí eu olhava para ela e ela ficava assim, olhando para a página do livro, ela ficava inquieta, ela ficava assim, ó. Do tipo, simpatizando comigo. Os dois estavam... Impolutos, né? Quietos ali. Que ela tava assim, menina, tu sabe, te concentra. Quando eu já tinha praticamente desistido, eu falei, ai, não vai, não vou conseguir. Quase, eles assim, então você quer encerrar? Do nada eu, instabilidade dimensional. Eu dei um grito na sala. Aí ela me olhou assim, como quem diz, sabe? Então, assim, estimular a memória fotográfica, eu acho que suaviza um pouco, porque a gente tem que decorar muita coisa, né? E eu acho que tu utilizando vários meios, eu li, eu repeti, eu escrevi, eu dei cor, eu dei forma. Tu mostra pro teu cérebro, cara, isso é importante. Isso não é uma besteira, tu tem que gravar isso. E a nossa capacidade é gigantesca, a gente usa um percentual muito pequeno. Então, quanto mais a gente mostrar pro nosso cérebro que aquilo é necessário, maior a chance de ficar, né? Sim. E ó, você abriu mão da PM, né? Você passou para a Marinha, para o Exército e para a PM. Foi. Dessa turma foram 16 vagas para prótese esse ano. Eu não tenho certeza quantas foram que o Aprimore, né? Na época era o coordenador, era dono do Aprimore, né? Que a gente aprovou. Dos 70, 58 que entraram na polícia passaram pelo Aprimore. Então, pô, foi uma vitória, assim, deliciosa para mim. Foi mesmo, eu lembro. A sua formatura, né? A sua formatura foi em 2011. Foi. Não é isso? Foi lá em Salvador. Foi. Na época, pessoal, que a ESSEX, Escola de Saúde do Exército, continuou no Rio, porém a odontologia e a farmácia foram para a ESSEX, Escola de Formação Complementar do Exército. Escola de Formação Complementar do Exército. Junto com os enfermeiros, junto com os arquitetos, advogados, contabilidade, psicologia e por aí vai. O primeiro ano foi 2010, turma da Eveline Gava, ortodontista. Que é da minha. Não é isso? Somos da mesma turma. Ela é da turma. sua turma? Sim, ela passou um ano antes, mas ela trancou. E aí esse foi o primeiro ano em Salvador. Nós fizemos juntas, somos da mesma turma. Então tá bom. Ela passou e devido ao mestrado que ela estava fazendo, concluindo, ela o Exército do Arcanja. Cara, que legal. Eu tenho uma foto sua, do Marcos e da Ana Paula. Isso. E eu só tenho a foto de vocês. Eu não tenho a foto da Eveline. A Eveline, claro, está me devendo uma foto. Ai, a gente fica tão louco com aquela realização, Marco, que a gente... Eu não conseguia nem parar para tirar foto, praticamente. Foi realmente um feito uma conseguir. Não coincidentemente, eu estava subindo, chegando, né? Aí vocês estavam descendo, todos os alunos descendo para formarem-se, né? E, gente, eu fiquei triste, me perdoe a galera que veio para cá depois, porque eu tive lá em 2011 e na formatura de 2012, da Aline e da... Ai, Deus do céu. Tá bom. E mais 2 colegas que foram aprovadas, né? Bom, ok. E Salvador, no bairro da Pituba, é outra Salvador. É uma delícia. E a formatura do Exército lá é no crepúsculo. É linda. É linda. Você vê os alunos no final da tarde, a cerimônia começa no final da tarde, aí vem os alunos do Colégio Naval perfilados, o Colégio Militar, vem a guarda né? de honra, porta-bandeira, o comandante militar, vem todo mundo. Aquele batalhão todo, beleza. É incrível. E o sol se pondo. Eu acho que a Prefeitura de Salvador e o Exército tem um contato, não sei, com o céu, porque faz tempo bonito, só faz tarde maravilhosa nessa época lá, né? É verdade. O sol vai se pondo, a cor do céu vai mudando, a iluminação da bandeira é direto para ela, e foi.
É Até incrível. a sua formatura, eu estava agoniado de você não ter ido para a PM. Porque eu pensava, poxa, o dia que eu precisar de uma dentadura, vai ser a Gabriela que vai fazer. Ah, Porque a mulher sabe tudo de eu prótese. faço para ti. Aí eu estou na formatura, né? Aí você linda, maravilhosa e tal. Quando acabou, aí que eu vi. O seu pai é do Exército, Minha seus família dois irmãos são toda. do Exército. Meu pai, E meu o comandante, irmão, meu tio, meus tios, meus avós dos dois lados. e É, o comandante do Exército na época era o coronel, era o general Vilas Boas, não, era o general Enzo, que general estava Enzo. presente. Ele veio ao seu Um encontro. beijo, Manu. Ele veio ao seu encontro e eu olhei para ele, gente, o que esse homem está fazendo aqui? E prestou Foi, continência, eu acho que foi para o seu avô. foi. É isso, ele prestou continência para o seu avô. Eu falei, naquele momento, eu falei, cara, se essa garota vai para a PM, eu ia ficar muito chateado com ela. Mas, ô Marco, até Imagina o hoje eu orgulho. me arrepio quando eu ouço Fibra de Herói, É exatamente, é isso aí. É isso aí. Na PM a gente entendeu? canta também. Tá? Na PM a gente canta Ah, também. mas meu verde oliva é diferente. É diferente, é Eu diferente, é nasci diferente. no verde oliva. Eu nasci, então todo mundo pergunta assim, mas por que tu não foi pra Marinha? Tu podia ter ido pra Marinha, tu ia ficar linda de branco e bababá, bebê. Não, não adianta. O verde oliva não era o que eu Mas é queria. mesmo. E eu não me arrependo. Eu Isso. fiquei muito feliz de ter feito essa escolha. Hoje eu tô muito feliz, muito realizada. Legal. E naquela formatura eu fiquei sabendo, você foi para o Recife, Isso. foi para São Gabriel da Cachoeira Não, não. e Ah, a Ana foi pra São Gabriel da Cachoeira, isso mesmo. Marquinhos foi para Alagoas, para Maceió. Maceió. E eu Não é passei um isso? ano em Recife e logo no meu segundo ano de exército como oficial de carreira, realizei um outro sonho, que era participar de uma missão É. de paz, né? Que eu fui para o Haiti. Ah, você foi para o Haiti, tem razão. E aí, conta. Ah, é muita história para contar. Muita história para contar, mas É, ai, Marco, foi incrível fazer parte de uma missão eu, de eu, paz. Eu preciso falar mais alguma coisa? Uma missão da não, ONU, não. É um entendeu? feito, né? É um É uma feito. coisa incrível, é uma coisa incrível, assim. E não é para qualquer um, né? Não, 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 eu quero. Não, é não. conceito, ver quem você é, o Não é pelo que seu chefe dinheiro, fala. não pode ser pelo dinheiro. Tem que Ok. ser justamente por uma coisa maior, assim. Tu tem que saber que tu Dia. vai chegar uma pessoa e vai embora outra. Isso tem que Tá bom. se Você não saber. volta igual. Não. Não tem como voltar Não tem igual. como, não tem como, não tem como. É isso aí. Só quem Eu lembro, passou por isso sabe. ah, Cândido, querido! é, Ô, eu lembro do Marco, Felipe mas... que foi fazer uma missão lá no Líbano, na guerra, né? E ele Uhum, ficou no navio e tal. E ele voltou outra. Eu falei, não, cara, você volta outra pessoa, porque a sua ideia de é, vida, solidariedade, de necessidade é outra, né? a Aqui no valorização Rio das você reclama. coisas. Aqui no Rio você reclama que o shopping não está tão gelado como você gostaria. Mas depois que você vai para um lugar desse, você fala, meu Deus, tem água limpa, não é? Tem Então, o saneamento seu senso básico. é exatamente. Eu tenho descarga em casa. É outra história. Aí É. depois do Recife, você ficou quanto tempo, então, Aí lá na Missão de Paz? eu acabei ficando um ano da missão, porque tem uma preparação antes, né? Não é simplesmente Sim, pega e sim. vai. A gente faz como se Pega fosse aquele avião. uma. A gente faz como Uma se fosse uma simulação. simulação da missão Ok. e milhões de preparos e tal. E aí depois passei esses 6 meses lá, voltei. Quando eu estava no aeroporto, voltando, eu voltei do Haiti, né? Fui lá em Recife, me apresentei. Aí estava voltando para o Rio para visitar minha família. No aeroporto, recebi meu segundo presente do Exército, que foi poder voltar para o Rio. Recebi um convite para ir para a escola de saúde, para ser instrutora. E Sim. eu amei. Foi uma experiência incrível, assim. Eu sempre quis fazer parte desse processo. Como eu sonhei muito, como eu me doei muito para esse concurso, ser instrutora da escola de saúde foi muito legal para mim. Aí fiquei Legal. lá durante 2 anos e aí realizei meu terceiro sonho, que é ir para a Odontoclínica Central do Exército, que é onde eu tô hoje.
Então, É assim, isso aí. Só sai de lá na compulsória agora. É, eu não posso reclamar de nada, assim, sabe? Eu sei que eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, mas os caminhos foram se abrindo. Muito Sim. legal, muito Não, e cá legal. entre nós, né? Com um comandante como o Coronel Renato, você não tem muito o que Né? reclamar da vida, né? Não tem como. Ele é Coronel amigo, né? Espíndola e Coronel Renato, os dois comandantes que eu tive Exatamente. lá, nota 1000. O Coronel Renato eu conheci capitão. Agora o Coronel Espíndola não, já o conheci como coronel. Mas as poucas vezes que eu encontrei com ele, você percebe que o cara quer melhorar, que ele quer avançar, ele quer fazer de tudo para vocês, que são subordinados a ele, elevarem o nome da odontologia no Exército. Né? Exatamente. É pela odontologia É no admirável. Exército. E outra coisa, a odontoclínica é uma escola, né? Cada dia eu aprendo lá. Então, assim, é o centro de odontologia do Exército, é o topo da nossa pirâmide dentro do Exército, né? Então, é um privilégio estar servindo lá. Eu sou muito feliz de estar lá. Como eu te Legal, falei, legal. se há 10 anos atrás me perguntassem aonde você sonha em estar daqui a 10 anos, eu não sei se eu definiria dessa forma, mas certamente eu estou mais que realizada. E aí, Legal, assim, legal. pé no chão, agora tranquilo, passamos esse período dificílimo, as pessoas arrancando os cabelos. Eu tenho a minha tranquilidade, tão Pois tranquila é, né? estou que engravidei nesse período, entendeu? A gente engravida quando a gente está equilibrado, quando a gente está bem. Então, Exatamente. para a Mas não é pessoa só engravidar. engravidar, não. Não é só engravidar, não. Eu estou fazendo uma timeline sua, devagarinho. Ai, Então você pulei, voltou para pulei. o Rio, aí conheceu um moreno alto, bonito, sensual, o gato do Herbert. Sensual, o meu amor. O Herbert já mandou umas 4 vezes assim, linda, linda, linda. Fiquei até vermelha. Então, e aí Que foi, casamento, hein? Marco, Casamento. foi. Pessoal, eu fui ao casamento da Gabriela. Por favor, eu sou fofoqueiro. Então, se quiserem guardar um segredo, não conta para mim, não. Né? Ela nos convidou. Nossa, mas que casamento! Foi muito Foi bacana, bacana muito bom. mesmo, foi bacana E mesmo. eu percebi, eu percebi que a galera que estava, né, ou era da sua família ou ficou sendo da sua família. Né? É todo mundo vibrando, rindo. Né? É que a Foi minha muito família, legal. além da minha família ser muito grande, os meus amigos são minha família. Quem estava lá é minha família. Obrigado, viu, por me incluir nesse Viu? grupo Mas tu seletivo. eu te amo, meu querido. Obrigado, igualmente. E vem cá, o filhote, o mais velho, o O, líder, o líder, o quantos anos ele tem? primogênito. Nicolas está com 2 anos e 4 meses. Nossa, 2 passa anos e 4 rápido. meses, energia pura, por todos os poros. Né? Não Danado, danado. parece ontem, né, Marco? Eu com barrigão dando aula. De uma hora para outra, grávida. De uma hora para outra, sem barriga. De uma hora para outra, de novo. Eu lembro, eu com 38 semanas, dando o curso específico do Exército. Aliás, foi aquele ano que a gente colocou todas as vagas, que teve 4 da Marinha, que foi a gente, teve Colocamos 2 do 4. Exército, que foi a gente. E eu lembro que eu pensei em não dar esse curso. E aí eu lembro que eu tava já com uma barriga monstra. Eu lembro dos alunos, ai, professora, pelo amor de Deus, tá? Vambora. E aí eu lembro que os alunos me pediam para parar e respirar. Professora, respira, que eu ficava... Aí, Senta um pouquinho. respira um pouquinho. Eu, não, tô bem, só preciso pegar um arzinho. É isso aí. Foi, Histórias, histórias, histórias. foi E já mesmo. está com quantos meses agora? Agora eu tô no início, eu acabei de fechar o primeiro trimestre. Tô com 3 mesinhos Ah, ainda. legal. Mas um É. ser humano de bom caráter, se Deus quiser, e Ai, de boa Marcos, se intenção. Deus quiser. E eu ouvi esses dias uma coisa muito legal. Eu fui fazer o Fala. exame de sangue, né? E aí a moça toda zen, tava com uma musiquinha de YouTube, e ela, é uma vibração de limpar o ambiente e tal. Eu achei legal, né, nesse momento. Aí ela me perguntou alguma coisa de gravidez, ou ela perguntou sobre o meu exame, eu sei que eu mencionei. Aí ela, você é uma dessas privilegiadas? Aí eu falei assim, sou ela. Porque quem tá grávida agora é privilegiada, são as pessoas que estão vindo para mudar o mundo. A fila lá em cima tá muito grande, então são seres do bem que vão mudar o mundo. Legal. Aí eu, pois Olha o é, espírito de luz chegando. pois Que é. bom, hein? Ótimo. Mas isso que é importante, né? É igual o Nicolas. Já veio amado, né? Já veio com um É, app de fábrica, né? é Já veio verdade. chipado. É E vem verdade. cá,
tomar essa... Porque foi uma decisão, né? De você casar, né? De você ter um filho, depois ter outro, né? O fato... Digamos que... Vamos estalar os dedos. Vou botar a madeira aqui, peraí. Digamos que você não tivesse sido aprovada. Ah. Essa decisão teria o mesmo sabor, teria o mesmo peso na sua vida? De ter filho? De casar e ter filho? De Não forma estou falando alguma. desejo natural, não estou falando desejo fisiológico, não. Eu estou falando assim, o peso. O peso. Assim, ó. Eu nunca fui dessas pessoas que sempre sonhou em ter um casamento lindo, maravilhoso, vestida de princesa e babá, babá. Eu sempre fui uma pessoa que Mas você sonhou em... estava. Hã? Você Obrigada. estava vestido de princesa que eu vi. Tava. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Isso era fato. Sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter um filho e ter uma família. Só que eu sempre tinha essa angústia, assim, sabe? Eu lembro de eu com 29 anos, eu falo assim, eu não tenho casa própria ainda, minha mãe, mas por que tu precisa de uma casa própria agora? Aquela história de ser taurino e precisar de segurança, sabe? Mas pra que tu precisa Sim. disso agora? Calma! Não, porque eu tenho que passar no concurso, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero ter um filho, enfim. Então, eu tinha esse desejo, mas de uma forma meio angustiada, uma forma diferente. Quando as coisas foram acontecendo, sabe? Pô, é um sonho de qualquer mulher poder engravidar, ter 6 meses de licença maternidade, ficar em casa com seu filho, amamentando, cuidando. Depois que eu voltei a trabalhar também, eu ia lá, tirava o meu leitinho, tinha toda a compreensão no meu trabalho e tal. Então, assim, Sim. é uma segurança que não tem preço, sabe? É uma coisa que, tanto é que aconteceu o outro, era um desejo nosso, veio, entendeu? Porque realmente, hoje eu estou numa posição muito confortável de, né, as pessoas não sabem o que vai ser do amanhã, mas eu sou concursada, sou militar, concursada federal e, Acabou. É assim. né? Exatamente. É uma, Se a é coisa uma, aperta, tem onde segurar, né? é uma segurança, assim, que não dá para descrever. Faz valer tudo que eu fiz, se precisasse, eu faria de novo, sem nem pensar. Nem pensar. E você sabe que isso aí, que quando fala em concurso, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, né? É o salário. Depois você Eu vê confesso tempo, que eu não. Para mim, era a estabilidade. Porque eu sempre precisei mais da estabilidade do que, entendeu? Da questão a financeira. Tanto que eu te quantidade. digo, até hoje eu não sei exatamente quanto eu ganho, eu sei mais ou menos. Porque para mim era aquela coisa assim, todo mês eu tô recebendo. Eu tô de fé, outra coisa. Eu lembro, só uma passagem rápida para te mostrar como eu enxergo isso. Eu Sim, estava sim, fazendo sim. especialização de prótese em 2008, estava ainda pensando em começar, estava acabando minha especialização. E na época, eu lembro num shopping, após uma aula, de eu sentar, eu tive um professor que ele era meu mentor e eu sempre admirei muito. E aí a gente sentado no shopping conversando e tal, aí ele falava assim, pô Gabi, tu é muito carismática, a gente sabe que não é todo mundo que consegue avaliar o trabalho do dentista. De uma forma geral, o paciente vai em quem tem carisma. Pô, tu vai arrasar em consultório. Para de ficar perdendo tempo estudando para concurso, é maior atraso de vida. Eu, por exemplo, lembro direitinho. Eu, por exemplo, tu sabe, moro numa cobertura na Barra. Tem uns sábados que eu vou trabalhar, volto para casa com 10 mil no bolso. Isso em 2008, né? Então, era muita Ui, coisa. E ele fazia implante, prótese sobre implante também. E aí ele falou, certo. daí eu virei para ele e falei assim, eu não vou falar o nome, quase que eu falo. Fulano, Não. quando foi a última vez que tu tirou férias? Ele, lá vem com esse papo. Não, não, sério, não tô com papo nenhum. Me responde sinceramente. Quando foi a última vez que tu tirou férias? Há 2 anos atrás eu tirei 10 dias. Tá. Então, assim, ó, eu preciso de 30 dias de férias por ano. É uma coisa minha, da minha personalidade. E eu não quero pagar uma pessoa para que eu possa tirar férias tranquila. Eu quero tirar férias e gozar minhas férias. Eu quero receber dinheiro para estar curtindo as minhas férias. Tá. Só esse argumento não vai. Tá bom. Que horas tu chega em casa? Gabi, sério, que horas tu chega em casa? Tá, depende. Tem dias que eu chego 10 da noite, tem dias que eu chego 9h30, tal. Eu falei, teus filhos estão acordados?
Aí ele, pô, tu tá pegando pesado também. Não, eu tô sendo realista. Eu não quero chegar em casa 10 horas da noite. Eu quero saber que 5:30 da tarde eu tô em casa, tomando chimarrão, vendo meus filhos brincarem. Nessa época eu nem era casada, nem... Mas assim, são coisas que, se pra ti o que importa é isso, pra mim não é. Pra mim não é o dinheiro. Eu quero justamente chegar em casa, fim de tarde, ficar tranquila, viajar de férias, ter meu 13º, saber quanto que eu ganho para eu poder me programar, para eu poder saber que casa eu posso ter. Eu não preciso ter uma casa de frente para o mar na Barra, não é a minha intenção. Óbvio que eu ia adorar, óbvio. Mas Claro. não é meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é como eu estou hoje, na minha casinha na Tijuca, que eu tenho ali, sento, tomo meu chimarrão, sei a hora que eu vou chegar, quase todos os dias acordo com meu filhinho, eu que dou café da manhã para ele, é o que eu valorizo. Aí ele ficou assim, Sim. Tá, vamos ver como é que vai ser isso daqui a alguns anos. É isso aí. Eu vou te contar uma coisa. Você pegou... Como é que vai ser a sua situação para ir para a reserva? Gente, desculpa eu pensar em aposentadoria, né? Mas é algo que, quando você usa uma farda, é muito patente. Por quê? Só quem usa sabe o peso de uma farda. Só quem usa sabe, né? Você vai se aposentar com 30 ou 35 anos no Exército hoje? Nem 30, nem 35. Eu peguei uma regra de transição. Tá bom. Então Então, eu vou me tem uma regra aposentar do com 3. 33. Ok. Não, perfeito, perfeito. E quando se aposentar, você estará, no mínimo, em qual patente? Aí depende, né? Tenente-coronel. Na pior das hipóteses, tenente-coronel. É. Não é que é uma tendência, você vai a major Sim, e sim, tenente-coronel. sim. Ok. Na pior das hipóteses, tenente-coronel, né? Em torno de quanto líquido mensais um tenente-coronel? Eu vou te falar, eu me aposentei como capitão, né, na carteira. E eu sou da PM, então na PM ainda existe um cargo acima. Então saí como major, né? É em torno de 12 mil reais Eu ia líquidos. falar mais ou menos isso aí, de 12 a 14. Mas é mais. É Eu acho, mais, é mais, é eu acho que mais. é uns 14, mais ou Tenente-coronel é mais. menos. É. Mas quantos implantes você tem que fazer por mês para sobrarem para você 12 mil reais líquido? Ah, e detalhe, hein? Aposentado também ganha 13º. Uhum. E os Ganha reajustes, férias. aumentos e tudo que acontece. Ah, como eu comecei com 16, 17, aliás, eu me aposentei com 49, fiquei 32 anos de serviço ativo. Ok, legal. Né? Comecei cedo, aos 17 anos, ao invés de estar num pagode, alguma coisa assim, eu estava dentro de uma farda. Então, ok, beleza. Né? Mas é isso. Será que valeu a pena hoje eu ter tempo e essa grana todo mês ali? Valeu muito a pena. E é o seu caso também. Né? Quando você se aposentar, Nicolas vai ser médico, vai estar médico já e tal, vai estar todo bonitão, não sei o quê. O outro filhote também vai estar encaminhado. E, sabe, você vai poder olhar para trás e falar, nossa, que bacana, eu vivi uma vida boa. Eu É, tive uma vida boa. Né? É um caminho que você trilhou, que você fez. Não teve ninguém te dando mão, te empurrando. Não, dando mão sempre tem, né? Mas assim, te catapultando, pegando daqui, jogando ali, não. É não, você. é, Teve 90% do esforço foi seu, sem dúvida alguma, né? Isso, é. pô, é lógico, não tem preço, né? Não tem Não tem preço mesmo, preço, né? não tem preço. Não tem preço E a ideia de... a gente olhar e eu não digo nem assim, claro que eu não duvido, tenho certeza que no futuro eu vou olhar para trás e vou ver isso. Mas eu sou tão realizada que hoje eu vejo isso. Hoje eu já enxergo. Sim, Todo dia eu falo, meu Deus, que alegria, como eu sou feliz muito de estar onde eu tô. obrigado. É. Muito obrigado. Isso aí, isso aí. Fico até Ó, o tempo está emocionada. acabando. Legal. O tempo está acabando. A gente pode reiniciar daqui a pouco, quando acabar? Tá falando comigo? Pode Aham, ser? aham. Que pelo jeito não vai dar para a gente terminar direitinho e tal. Que eu queria que você desse dicas para a galera de como se preparar para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica e, se Deus quiser, para a PM também. Ah, isso é o que eu mais sei fazer. É, e como, hein? Eu tive hoje na odontoclínica e eu conversando com os colegas, mais uns 3 ou 4 vão pedir reserva
num espaço aí de 6 meses. Então, quer dizer, o concurso da PM vai ter, tem que ter, né? Porque vaga já tem hoje, né? Deixa eu só Tem a responder essa minha, pergunta rapidinho da Karina. claro. Karina, na época que eu fiz ainda era currículo, ainda não tinha concurso. Na época o concurso era só para pessoal de carreira. Então, só que aconteceu, eu tinha a especialidade de odontogeriatria e não tinha, na época não tinha nenhum inscrito com odontogeriatria e era uma especialidade de interesse do Exército. Então, por mais que na época eu não tinha mestrado, não tinha um grande currículo, eu tinha me formado há pouco tempo, eu consegui entrar justamente por ter a especialidade que quase não tinha inscritos. Você entende hoje como é que é o processo de R2 do Exército? Eu sei um pouco, eu sei que tem um concurso, né? Tem um concurso, um peneirão de um concurso, que depois seguido por uma entrevista, né? Uma análise. E aí tem umas pontuações, eu não sei exatamente, mas eu sei que tem umas pontuações. Eu acabo que eu me relaciono mais com o concurso, né? Que é meu dia a Claro, dia. claro. Sim. Mas tem a inscrição, tem análise de títulos, análise de currículo, claro, tem prova e tem entrevista também. Não é isso? E você Isso. tem ideia de qual época que a pessoa se dirige ao Palácio Duque de Caxias, perto da Ai, Central do Brasil? Marco, eu não sei, mas eu sei que no site da primeira região militar, colocando na internet, né, primeira RM, dá uma olhadinha no site que lá tem um link que mostra a seleção de oficiais temporários. E aí a sigla para dentista é MFDV, que é médico, farmacêutico, dentista e veterinário. E aí procurando por essa sigla dá para saber melhor qual é o caminho, né? Quais são as pedras a trilhar. Sim, sim. Eu sei que você não está mais, lógico, né, pensando em R2, óbvio, né, não faz sentido, né? Mas a Marinha tem prova, né? O Exército e a Aeronáutica ainda não. Você acredita que possa ter daqui a um tempo prova para o Exército e para a Aeronáutica, tal qual é na Marinha hoje? Mas já tem para o Exército. Uma prova para temporário? É, Já tem. mas não é uma prova genérica como a da Marinha. Marco, eu não sei exatamente sobre a prova, mas eu sei que ela existe. Eu sei que existe faz parte do processo seletivo uma prova. Perfeito. Eu não sei Mas é a mesma, detalhes. é a mesma questão para todo mundo? Eu tenho que ver isso também. Tem que perguntar para a R2. Por exemplo, eu Posso falar quero um besteira. infantilista. Tá. Não, perfeito, perfeito. Porque a galera pergunta, né? E eu sempre falo, se você tem menos de 28, 27 anos, Ó, tem uma faz todo colega falando sentido. que é só específica. E aí, só para a área a qual se pretende, imagino, né? Pelo que ela está Ah, tá bom. dizendo. Tá bom. É que a Obrigada, Marinha cai. Tatá. Obrigado, Danilo. É porque a Marinha perguntam questões e matérias que não são de odontologia. Ah, não, Né? não. A Marinha pergunta da história, né? Um pouco de... Exatamente, exatamente. Vem cá, vem Gabriela, cá, você tem vem algum cá. Deixa eu recado? só mostrar uma coisinha bonitinha aqui para vocês, rapidinho. Vem cá, Claro! amor. Vem cá. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Oi, pessoal. Tira a Bibi e fala. Oi, pessoal. Nicolás! Fala oi. Já Oi, tá com bonitão! sono, já tá na hora do soninho. Oh, tá Vai certo. lá com a vovó, então. Tchau, Nicolás. Olha a aguinha dele. Tá indo pra caminha. Em breve, cerveja e vinho na taça desse garoto. Hein? Não tô em breve, né, Marco? Por favor. Pronto, vai lá com a vovó, meu amor, tá? Ó, tá dando aqui 7 segundos restantes. Pessoal, a gente vai voltar, tá bom? Para dar a dica, o que ela acha. Ah, e tantos Então, alunos queridos que eu tô vendo aqui. Saudade de todo mundo. legal, Tô legal. morrendo saudade Ah, de outra coisa, hein? pessoas. Tô sentindo falta de pessoas. Exatamente, essa época tá danada, né? Né? Não tem jeito, não tem jeito, tem jeito. Ó, deu certo em 2017, deu certo ano passado, e se Deus quiser vai dar certo esse ano também. A galera que comprou o curso de Odonto Essex 2019 e 2020, se os 5 aprovados fizeram esses cursos, 2019 ou 2020, Essex, eu vou dar uma espada de oficial para a maior nota de entrada no Exército. Tá bom? Em 2017, foi o seu pupilo, o Vitor,
não é isso? Foi. Que ganhou, né? Que é a maior nota de entrada. Que E ganhou, esse ano foi o não, Rafael, que conquistou. desculpa, que Porque o conquistou. Vitor, eu fui testemunha, que lutou pra caramba. A É, gente lutou junto. Vitor Vilaça, recifense. Foi. A esposa dele também recifense, odontopediatra. Ela foi aprovada para a aeronáutica, né? E ele passou para o exército. Os dois hoje servem no Recife, né? Então, quer dizer, Tá em mais uma casa. família aí bem estruturada, legal e tal, né? A gente tem muita história, né, Gabriela? Graças a Deus. Muita, E vamos ter muita. mais ainda. Com Vamos ter mais certeza. ainda, né? Juntou, E vem cá, o jun- microfone é todo seu. Pá. não, juntou dois apaixonados por concurso, por essa adrenalina. Imagina se não ia dar Sim, certo. pois é. Tem outro caso também de dois cirurgiões por maxilofaciais, o Leonardo e a... Deus do céu, a história deles é belíssima. Quero ver se eu falo com o Leonardo, Tu tá para me ver se eu consigo vendo? fazer Tá tudo uma... direitinho? Eu tô te vendo Muito vários bem. quadradinhos. Vendo você, sinceramente, perfeita. A imagem e o som estão muito bons. Para vocês Tá. também, pessoal? Tá tudo bem aí? Bom, se ninguém respondeu, sinal que tá tudo bem. Quando acontece algo de errado, a galera reclama e tal, né? Então vamos Gabriel, embora. o microfone é seu. Ah, e outra coisa, pessoal, rapidinho. Esse vídeo, esses dois vídeos, né? A gente vai deixar filmado, gravado no nosso canal Ó, do YouTube. Marco, eu acho que tem gente que tá falhando a tua. Pra mim, eu tô vendo dessa forma também. Eita! Tu tá todo quadradinho. É só a minha imagem? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Eu vejo a minha direitinho e vejo a tua quadradinho. Certo. Eita mania de dentista de falar tudo inho, né? Vê se... Tudo no diminutivo, uma lesãozinha no dentinho. Não, engraçado, né? Que você fala isso para o pessoal da prótese e fala também pro pessoal dos velhinhos, né? Que são fofinhos também, né? E, ó, esses dias eu vi um paciente meu, um general, falou assim pra mim: graças a Ah, Deus, eu não tinha falado assim, eu tinha me controlado. E aí eu fui super, né? Não. Aí ele, parabéns pela forma como você lidou com isso. Eu não aguento aquelas pessoas que ficam falando inho, parece que eu sou um velhinho. Eu não sou um velhinho. Aí eu, não, tá bom. imagina. Tipo assim, ai, essa foi por pouco. Eu fico com raiva, pego minha bengala e vou embora. Ó, pra mim tu melhorou. Eu acho que o pessoal tá vendo que melhorou. Tem uma que disse que ainda tá quadradinho, mas eu tô te vendo bem Mas, agora. pessoal, o que importa realmente é a Gabriela, né? E, ó, Bom, então é isso. Estará no nosso canal, no MCA Concurso, né, do YouTube. E eu vou colocar o meu telefone também depois. Então, se você, daqui a 2 dias, quiser o link, tá, do YouTube, manda para mim que eu replico para você, tá certo? Gabriela, o microfone é seu. Estou vendo aí que o expediente seu ainda não acabou em casa. Então, diz aí, quais são as dicas quentíssimas, imperdíveis, vamos lá, que isso que eu ninguém adoro. pode perder? Adoro. Bom, a primeira dica, antes de qualquer coisa que eu falo, é cola nesse cara. Porque se tem alguém que conhece esse processo, eu tô falando sério, chefe, não é, tu sabe da nossa relação. Não é de ficar puxando o saco, é real. Se tem alguém que sabe o que faz nesse sentido, é este que, de camisa azul marinho aí. Bom, mas assim, ó, vamos lá. Primeira coisa, eu até coincidentemente estava falando com uma aluna hoje, ela até está assistindo aqui a live. Eu acho que a primeiríssima coisa é saber o que a pessoa realmente quer. Lá, ela mesma, dentro do seu subconsciente. Por quê? Ninguém vai fazer uma coisa dessas que vai exigir toda essa transpiração para agradar alguém. Então, primeiro ponto, decidir. Tá, eu quero. Qual é o concurso que me emociona? Qual é o concurso que faz meu coração bater? Porque a gente precisa estar motivado o tempo todo. E saber qual o concurso que tu pretende, ter essa emoção, essa paixão. A gente move tudo por paixão. Então, se tu te apaixona pela ideia, tu te apaixona por aquilo ali, as coisas ficam muito mais fáceis.
Então, assim, tá, definiu. Foi que nem eu fiz comigo. O meu farol era o exército. Sempre o exército que me arrepiou, que me fazia acordar às 4h30 da manhã, tomar-lhe um copo de guaraná natural com gosto de areia e encarar o dia. E encarar o dia. É porque nesse momento o café já não fazia muito efeito. Então, assim, tá. Drogas mais pesadas, né? Definiu qual é. Bom, no caso, eu tinha a sorte, entre aspas, de ter como farol o concurso que era o último ao longo do ano. Então, o que eu fazia? Eu nunca deixei de estudar para o Exército. Eu sempre estudava um pouquinho para o Exército. E quando eu digo estudar para o Exército, entendam. Pega o edital, claro, se o edital deste ano ainda não foi liberado, pega o edital do ano passado, disseca o edital inteiro e vai ticando. Claro que tem forças que não facilitam isso muito. Tem, por exemplo, a FAB não diz quais os livros que ela quer. O Exército não diz quais os temas que ele quer. Então, assim, a gente conhecendo um pouco da prova, como que a gente vai conhecer? Fazendo as questões, conversando com pessoas que têm experiência sobre essas provas, a gente consegue desenvolver como é que eu vou dizer? Quase que uma intuição de cada concurso, como que ele funciona. Então, fazer prova é fundamental. Então, vamos lá. Determinei que o meu concurso é o Exército, o meu farol é o Exército. Então, uma vez por semana, no mínimo, eu estudo para o Exército. Por que eu estou dizendo uma vez por semana, no mínimo? Porque o da aeronáutica, da FAB, na época que eu estudava, era o primeiro a acontecer ao longo do ano. Então, eu pegava o edital da FAB, começava a estudar, bateu o edital da FAB, virou o ano, eu estava na FAB. Um dia eu reservava para o Exército, mas eu ia, até a prova da FAB acontecer, eu ia com foco principal na FAB. Passou a prova da FAB, Marinha, só que daí eu já aumentava, eu já estudava um pouquinho mais para o Exército. Às vezes duas. Outra coisa legal, a Marinha e o Exército têm 70% do edital coincidente, em média. Então, saber reconhecer isso é interessante, por quê? Até que a prova da Marinha aconteça, eu vou me concentrar nos 70% que coincidem. Tem muito livro que coincide, tem muita matéria que coincide. Então, vamos lá, eu pegava os dois editais, Marinha e Exército. O que aqui coincide com esse? Quais livros daqui são iguais a esse? Beleza. Porque quando a gente tem o edital em mente, a gente, quando está assistindo uma aula, é muito mais fácil. Digamos que o professor esteja falando assim: eu estou dando uma aula de Andrade, de farmaco, falando sobre o livro do Andrade. Olha só, gente, presta atenção. Estou dando um curso para a Marinha, digamos. O Andrade fala que tal medicamento deve ser aplicado dessa forma. O que minha luz acendeu? Opa, Andrade é Marinha e Exército. Eu já anotava lá. Informação importante, Marinha e Exército. Por isso que eu enfatizei muito essa questão do edital. Primeira coisa é conhecer o edital. Se eu tiver em mente cada livro de cada concurso, é muito mais fácil eu estudar. Estou fazendo uma questão. Peguei lá uma questão do mesomo. Mesomo cai na aeronáutica para prótese, cai na marinha para prótese, cai no exército para prótese. Alguma dúvida que eu tenho que deglutir o mesomo? Nenhuma. Impossível. Então, uma vez que a gente conheça os editais, o que cada prova pede, a gente fica... O caminho das pedras está ali. É só a gente se organizar. E realmente requer uma organização. O que eu fazia? Eu sempre tinha, no mínimo, 2 dias por semana. Geralmente era o fim de semana, né? Que eu sempre gostei de fazer questão. Então, eu deixava mais leve para o fim de semana. O que eu fazia? Em vez de eu ficar manuseando todos os livros, estudando livro por livro, eu ia da questão para o livro. Que quem me ensinou, diga-se de passagem, está aqui na minha frente. Eu ia fazendo as questões. Depois que eu acabava as questões, eu pegava provas, eu revirava a internet inteira atrás de questão. Depois que eu pegava essas questões, eu ia da questão para o livro. Dessa forma, eu tinha contato com o livro. É claro que a gente não tem como ler todos os livros de um edital. Gente, tem alunos que vêm desesperados para mim. Ai, professora, como que você decorou todos os livros? Quem falou? Eu não falei isso. Eu não vou dizer, eu não cheguei nem perto de ler todos os livros do edital. Mas eu tive contato com todos. Isso eu digo. Eu folheei todos os livros, no mínimo.
Porque eu acho importante a gente ter essa relação visual com o livro, porque é a mesma relação visual que quem está montando a questão vai ter. Sim. Então, a pessoa que está montando a prova, ela também vai olhar e vai ter... Se tem uma tabela, principalmente na prova do Exército, que a gente sabe que é uma prova que não é uma questão muito trabalhada. A mesma forma que aquela tabela pulou aos olhos quando a gente abriu, ela pula aos olhos de quem está montando a prova. Além da gente estar estimulando a nossa memória visual. Então, essa coisa de dar questão para o livro é um contato inevitável que eu tenho. E aí, o que acontece? Digamos que eu estava fazendo uma questão especificamente sobre antibióticos. Aí eu fui dos antibióticos para Andrade e para Van Macher, que são os dois autores de farmaco, além do Malamed, né, mas os principais de farmaco para o Exército. Então, eu fui antibiótico em um e antibiótico no outro. Olhei um, olhei o outro. Aqui ela fala isso, mas ele fala diferente. Eu pegava e fazia um asterisco e ia para minha cartolina. Então, fim de semana eu sempre fazia isso. Era um estudo mais leve, mais dinâmico. Então, eu não ficava assim, não era tão pesado, tão maçante. E eu era obrigada a ter contato com o livro. Aí, às vezes as pessoas, pô, mas você comprou todos os livros? Não conseguia comprar todos os livros. Eu estudava muito na biblioteca do CRO. Né? Eu tive a sorte de morar numa cidade que tem uma biblioteca incrível como aquela, que tinha, inclusive as prateleiras eram separadas por concursos, e aí eu levava as minhas apostilas do curso, que eu tinha o que o professor mastigou, eu tinha a questão, que é o que a banca quer, e tinha o livro. Preciso de mais o quê? Então, exatamente. Assim, eu acho que essa dica e dar questão para o livro, é claro que todo o teu estudo não vai ser baseado nisso. Tu tem que também formar uma base. Mas eu acho que essa forma é muito produtiva. Você tem que mapear a prova. Exatamente. Tu faz um mapeamento. E com o tempo acaba que tu conhece, é aquilo que eu falei, tu desenvolve uma coisa instintiva. É que nem dirigir. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, me falavam assim, eu falava assim, como é que eu vou saber quando é que eu passo da primeira para a segunda? Você vai sentir, é instintivo. Eu ficava assim, jura? Mas a prova é assim também. A gente acaba tendo essa coisa de forma instintiva. Isso aqui é tipo questão de exército. Hoje até a gente brinca, né, que eu sou meio bruxa das questões. Mas é porque eu tive tanto contato com essas provas, tanto contato com esse tipo de questão, que eu tenho esse feeling, eu tenho essa coisa instintiva. Porque não adianta estudar para a prova só no livro. Não adianta. Tem que aprender a dinâmica da prova. Não faz sentido. Exatamente. Nos anos 80, 90, era assim. Com 50% você estava quase dentro, né? Não, hoje tu tem que estar lá em cima. A briga é de cachorro grande. É isso aí. É técnica de estudo, não tem jeito. Né? Técnica e você aplica essas cartolinas, esses alfarrábios que você teve, que foi amealhando e tal, você aplica isso tudo nas suas aulas no curso? Aplico. Eu sei a resposta, mas eu sabia. Aplico. Vivo falando sobre isso. E, na verdade, eu desenvolvi uma técnica de estudo para a vida. Para tudo que eu estudo, eu aprendi uma forma a forma que para o meu cérebro é perfeita para eu aprender, para eu ter a melhor produtividade possível aprendendo alguma coisa. Gente, eu aprendi a ler tão rápido que mesmo que eu não passasse por um concurso, eu saí dessa com uma habilidade de uma leitura dinâmica absurda, porque eu lia muito volume de coisas. Então, na pior das hipóteses, se a pessoa não passa, só dela passar tanto tempo estudando, ela aprende a estudar na vida dela. Para qualquer coisa que ela enfrentar. Legal. Ó, o pessoal que não conhece... Outra coisa que eu falei antes, mas eu vou falar de novo para ficar registrado nesse vídeo, usem a memória visual, estimulem a memória fotográfica de vocês, com formatos, com cores. As cores ajudam pra caramba, não é besteira. Porque a gente tem muita coisa para decorar. Então, assim, quanto mais tu mostrar pro teu cérebro a importância daquilo ali, ou seja, com várias formas de estímulo, eu tô lendo, eu leio, eu falo e eu escrevo. São 3 sentidos meus envolvidos. Se eu ainda coloco cores e formas, são várias áreas do meu cérebro que estão sendo envolvidas naquele aprendizado. Então, eu mostro pro meu cérebro que aquilo é de fato importante. Muito mais do que se eu tivesse assim, ó.
Primeiro que vai me dar sono, entendeu? Eu não vou conseguir ter o mesmo nível de produtividade que eu teria se eu estivesse estimulando outras áreas do meu cérebro. Sim, sim, Sem sim. contar uma última dica importantíssima que eu não fiz na época e hoje eu acho que é indispensável. Meditação. Olha, Juro, Marco, 10, 15 minutinhos por dia. Mudou minha vida. Foi meu presente de você fez algum curso? meus 2 presentes de quarentena. Um tá aqui na minha barriguinha, sendo gerado, e o outro foi aprender a meditar. De um lado muita calma, do outro muito agito, né? Exatamente, exatamente. Porque daí a gente aprende, a gente se conhece, Eu aprendi na internet, aprendi lendo, estudando, YouTube. Legal. Como meditar? No YouTube vai aparecer algumas coisas lá? Várias coisas. Comecei com meditação guiada, né? Que aí Sim. uma pessoa vai te mostrando tudo que tem que ser feito durante aquele momento. E hoje, agora, Ok. foi no início da quarentena, né? Eu fiquei muito apavorada com essa coisa toda e com o filho pequeno. Quem não ficou com medo, né? Então, para Nossa. controlar a ansiedade, eu comecei a meditar e mudou a minha vida. Se eu Você imaginou? meditasse na época de concurso, eu juro que ia ter sido mais fácil. Olha Muito mais só. fácil, Você muito mais fácil. imaginou se os filhos que entrarem estiverem assistindo essa história sua e meditarem? Olha Que só. instantes calmos e relaxados teremos daqui a um tempo, Ai, hein? que presente para o mundo, para o universo. Quanto mais pessoas eu puder contagiar nessa corrente do bem, melhor vai ser. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse lance que ela falou do Haiti, lá no bloco anterior, tem um vídeo que ela fez no curso assim que você começou a dar aula pra gente. Eu acho que dura 10 ou 12 minutos, não sei. Mas é um vídeo que é recorrente. Toda hora tem uma galera que toda hora revê aquele vídeo. É muito interessante, é muito legal. Não me E lá lembro. eu acho que você, lá você dá alguns detalhes sobre como foi a passagem, Aqui né, minhas de parceiras de tempo. Haiti, Nath e Rafa, beijo para vocês. Amo demais. Legal, legal, legal. E você que está assistindo e quiser assistir um pedacinho de uma aula dela, né, eu tenho um link. Se você quiser, você me chama no telefone, né, WhatsApp, e eu mando para vocês um link com 4 aulas demonstrativas do curso da ESSEX. Uma delas, óbvio, é da Gabriela. Impossível pegar os melhores professores e não colocar a Gabriela. Impossível. Tá não, tá não. É muita energia Eu sou que tua cria, circula. fazer o quê? E ó, quando eu era Claro. aluna, eu falei, um dia eu vou voltar dando aula. Porque como eu me envolvi muito, da mesma forma que eu queria ser instrutora da escola de saúde para ajudar aquelas pessoas a chegarem onde eu cheguei, eu queria participar do processo antes. Para cada aluno que passa, eu me arrepio. Os alunos sabem, quem me conhece sabe que eu amo fazer isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sei que é isso, sim, porque de vez em quando estou encontrando com um, com o outro e tal, né? E um dos presentes que eu ganhei dia desse aí, um tempo atrás, né? Foi quando estava no shopping e encontrei um ex-aluno nosso. Aí ele começou a conversar e tal, não sei o quê, né? Então ele, a noiva dele e a minha mãe, né? Ele começou a falar, eu falei, nossa, que legal, né? O poder, é como você muda a pessoa. Porque aquele caso, esse lance que você falou hoje, só o que você falou agora da meditação e do cara, da garota, ir atrás das questões anteriores para procurar no livro, isso abre um outro portal de pensamento. É o que você falou lá atrás, que estava estudando errado, né? Quando você se adapta a essa técnica e começa a levar a sério, você começa a ver, é assim, é. Você começa a mapear, né? Então é isso, acontece em facilidade. E se a pessoa, uma hipótese, né, fizer a prótese marinha 2020, que é a sua matéria, né? Não, desculpa, é da Camila Janot, desculpa. Mas se ela pegar a odontogeriatria, por exemplo, né, o CADAR, que você que deu a aula, né, e acertar 2 questões, e essas 2 questões forem o diferencial, você já mudou a vida de alguém. Gente, Sabe? concursando, uma questão eu fiquei de fora em 2009 por causa de uma questão. Pior de tudo é que eu tinha acertado, né? Eu passei errado no gabarito. Mas uma questão muda a vida da gente. Uma questão. Às vezes a gente faz um curso
inteiro para ganhar uma, duas questões. Já é o que vai mudar a nossa vida. Exatamente. Imagina ouvir de um aluno, sabe? Você mudou minha vida, eu só consegui porque você me deu ajuda, você me deu estímulo. Não tem como não se apaixonar por isso. Não tem como. É muito emocionante. Tanto é que a única coisa que me tirou de casa antes dos 6 meses, quando eu estava amamentando o Nicolas, não sei se tu lembra, foi para dar aula, ele estava com 4 meses. Lembro que eu tinha que pedir para os alunos implorar, gente, pelo amor de Deus, preciso tirar leite, meu peito está explodindo. Aí eu saía correndo, tirava leite e voltava para a aula. Ficava na salinha do curso lá, E não é pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro, é porque eu realmente amo fazer isso. Isso aí. O dinheiro não compensa. Compensa amor. Ó, aí ele, a polícia chamando. Olha lá, Gabriela, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que você iluminou mais ainda, né, a mente de algumas pessoas. Amém, tomara. Daqui a um mês, se a gente se encontrar, eu vou estar muito mais calmo, porque eu vou amanhã procurar no YouTube meditação. Faça, tá Marco, certo? faça. Se tu quiser alguma ajuda minha, pode contar. Porque eu já estou meditando, o Herbert, meus pais, conseguimos todo mundo entrar nessa onda e todos nós somos pessoas melhores calma, hoje. Né? Harmonia e calma. Beleza. Isso aí, só emanando bem. É isso aí. Ó, Deus te abençoe mais ainda. Que esse menino ou menina que está no seu ventre aí seja um adulto parecido com a mãe dele. É uma referência, né? Tinha que ser filho ou filha da Gabriela. Isso é muito bom. É o nosso presente máximo, é o nosso pagamento. Um beijo a todos e, mais uma vez, me coloco à disposição. Eu sei que nem sempre eu respondo imediatamente, né? Filho, vida, correria, enfim. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. O meu prazer é ver os alunos serem aprovados. É isso aí. No IGTV eu vou botar meu telefone lá. Que ficam inspirados pela minha história. É isso aí. Um beijo, pessoal. Muito obrigado. Beijo. Deus os abençoe. Mais ainda. Até breve. Tchau. Tchau.